Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a santa palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os que levam ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e proclamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo de exposição. Senhor Deus, nós clamamos por misericórdia, Senhor. Nós clamamos fortemente: tem misericórdia da tua igreja que está espalhada por toda a face da terra e impedida em muitos locais, e é o nosso caso, de nos reunirmos, Senhor. Impedida de receber e responder positivamente à santa convocação do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós e nos devolve, nos dá a graça de nós nos reunirmos na tua presença em culto, adorando ao Senhor, recebendo os meios de graça, Senhor. Sem dúvida, Senhor, há utilidade e há alguma edificação em uma exposição gravada e assistida posteriormente. Mas é incomparável, Senhor, a oferta e o serviço dos meios de graça no culto público, no culto que é por natureza presencial. Senhor, tem misericórdia de nós. Até lá, Senhor, nos abençoa nessas ocasiões de exercícios devocionais. Tem misericórdia de nós, fortalecendo a nossa fé. Abre os nossos olhos agora, para que compreendamos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos caminhado nessa série pelo livro de Jonas, e nós vimos que a narrativa do livro de Jonas, ela nos conta a maravilhosa misericórdia e poderosa soberania do Senhor. Nós vimos no capítulo 1 que o caminho de desobediência é um caminho de queda, mas nunca longe da soberania de Deus. No capítulo 2, então, nós vimos que um coração humilhado, ele reconhece a disciplina do Senhor, busca ao Senhor e se arrepende e aprende as verdades acerca da misericórdia de Deus. Hoje, irmãos, nós veremos o 3º capítulo, que nos ensina que não há pessoa ou nação que Deus não possa demonstrar sua misericórdia por meio da pregação da palavra. Queridos, essa é mais uma ocasião daquelas em que eu preparo os 2 sermões do domingo e me deparo que os 2 serão melhor aproveitados se forem divididos. Então, eu pretendia nessa primeira ocasião da manhã expor todo o capítulo 3 e à noite todo o capítulo 4. Mas tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4, para melhor proveito, será dividido em 2 momentos de exposição. Por isso, será uma única exposição, mas em 2 partes, né? Seguindo o mesmo raciocínio da primeira exposição. Dito isso, então, irmãos, a estrutura do texto, na primeira parte, nos apresenta a pregação de Jonas, do versículo 1 ao versículo 4. E a segunda parte da narrativa, a resposta dos ninivitas à pregação de Jonas, do versículo 5 ao versículo 10.
agora, nessa ocasião da exposição da manhã, nós veremos apenas o versículo 1 ao 14, ao 4, sobre a pregação de Jonas. Então, leiamos novamente esse trecho, irmãos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, o capítulo 3, ele começa com o que nós podemos chamar de reconvocação de Jonas. Propositadamente, irmãos, ele começa exatamente com a mesma estrutura do início do livro. Veja o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. E agora no capítulo 3, depois de Jonas passar por tudo que ele passou, ser disciplinado e ser humilhado pelo Senhor, novamente o texto é introduzido com a mesma estrutura. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, o texto faz questão de enfatizar: segunda vez. Pela segunda vez veio a convocação e a comissão da parte do Senhor para Jonas. E isso aqui, irmão, já nos ensina algo. Deus, queridos, restaura o coração que se humilha sob sua disciplina. Deus, ele restaura o coração que se humilha sob sua disciplina. Esse recomissionamento, irmãos, é mais uma manifestação de todas as manifestações de misericórdia que Deus tem mostrado a Jonas e exposto a nós aqui no livro de Jonas. Deus poderia ter disciplinado Jonas, ter mostrado a ele a lição que ele queria mostrar, então ter dispensado Jonas e levantado um outro profeta para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Por exemplo, o profeta Isaías era um contemporâneo de Jonas. Mas não é isso que o Senhor faz, irmãos. Deus vem novamente a Jonas, o mesmo Jonas fujão, o mesmo Jonas desobediente, e comissiona-o novamente. Por quê? Porque, irmãos, Deus não quer apenas fazer com que sua mensagem seja entregue. Não é apenas isso. Mas Ele quer trabalhar em Jonas. Seus propósitos, irmãos, não são vistos apenas nos fins, mas também nos meios, irmãos. Ele quer trabalhar em seu povo enquanto o seu povo trabalha para Ele. Ele quer fazer com que a sua misericórdia brilhe, não apenas nos ninivitas, mas também em Jonas. Pois, queridos, não há um sequer que não necessita da misericórdia de Deus. Dos ímpios ninivitas ao santo profeta desobediente, todos necessitam da misericórdia divina. É por isso que Deus vai novamente até Jonas e chama-o como quem diz: Jonas, eu te perdoei. Jonas, eu te restauro. Jonas, aqui está o emblema da minha misericórdia. Eu não apenas te tirei do ventre do grande animal, mas eu te recomissiono. Vai, mostra nova obediência. Agora, irmãos, eu quero destacar uma coisa importante que eu não destaquei no início do livro. Quem é essa Nínive? Quem é essa cidade de Nínive? Nínive, irmãos, era a capital do Império Assírio, a capital da Assíria, uma grande potência internacional da época. E esse império, irmãos, causava muito terror às nações vizinhas daquela região, inclusive a Israel. Era a nação, queridos, profundamente perversa. Se você lembrar bem, irmãos, as exposições de Gênesis, desde o início, desde a fundação, Nínive respirava impiedade. Ela foi fundada por Nimrod, o líder da rebelião da Torre de Babel. A sua perversidade, irmãos, não ficou no passado. Muito pelo contrário, ela só aumentou nesse contexto em que Jonas vivia. E esse império, irmãos, era conhecido pela maneira perversa e cruel com a qual tratava todas as nações e povos que eles subjugavam. Eles praticavam, irmãos, e isso aqui é um dado interessante,
para os irmãos terem um vislumbre da perversidade dessa nação, eles praticavam a prática do empalamento, transpassando todo o corpo de baixo para cima, matando o indivíduo, expondo-o nas entradas, nas ruas e nas entradas da sua própria cidade, como um cartão de visita para aqueles que chegavam ali. Era um povo, irmãos, ímpio e perverso. E foi para esse povo que Jonas foi enviado. O que estava acontecendo então no coração de Jonas, irmãos, esse tempo todo? O que estava acontecendo diante desse fato? Deus, irmãos, mandou Jonas pregar a capital desse império ímpio. Mas Jonas não queria que esse povo se convertesse. Era isso que estava no fundo do coração de Jonas e que vai ficar muito mais claro no capítulo 4. Mas desde o princípio, Jonas foge porque ele não queria que esse povo se convertesse. Ele poderia pensar, como é que Deus me manda pregar para um dos maiores inimigos do povo de Israel? Como que ele quer ofertar graça e arrependimento para um povo tão perverso, tão cruel, tão ímpio? E duas coisas, irmãos, estavam por trás desse sentimento do coração de Jonas. A primeira é o nacionalismo de Jonas. Tanto na questão política, era uma nação inimiga à nação de Israel, quanto pela questão religiosa. O Deus de Israel não pode ser o Deus dos gentios. Não pode ser o Deus dos gentios. Deus de Israel não é para os gentios. E segundo, a sua ignorância quanto à misericórdia de Deus para com o pecador, irmãos. Deus queria lidar com Jonas e ordena ele ir pregar essa nação, não apenas para tratar com a nação, mas para tratar com esse ministro, com Jonas. Agora, irmãos, antes de começarmos a aprofundar um pouco mais nesse capítulo, na exposição dele, percebamos uma coisa, queridos. O Senhor está nos ensinando a importância da pregação. Irmãos, a importância da pregação da palavra é fortemente ressaltada aqui em Jonas. Ela é potencializada de uma forma fantástica. Todo o capítulo 1, irmãos, todo o capítulo 1 nos mostrou que Deus controla toda a criação. Ele é o Criador todo-poderoso que criou todas as coisas do nada. Ele ordenou ao vento, ao mar e à chuva que lançasse uma grande tempestade e ventania sobre o mar onde o navio de Jonas estava. E eles obedeceram. Ele mandou aos ímpios jogarem Jonas no mar e eles obedeceram. Ele mandou um grande peixe engolir Jonas, que foi preparado para isso, e o grande peixe obedeceu. Tudo isso, irmãos, nos mostra que Deus poderia mandar um anjo para pregar a Nínive. E ele iria rapidamente. Ele não seria como Jonas, o profeta fujão. Deus diria, vai. E rapidamente, como os salmos dizem acerca da obediência dos anjos, responderiam, obedeceriam ao Senhor. Deus poderia mandar uma jumenta, como a de Balaão, entrar pregando pela cidade. Irmãos, ambas as situações seriam aterrorizantes e por demais clamariam e mostrariam o poder e a glória desse Deus que estava anunciando juízo. Mas Deus quis, irmãos, e insistiu que fosse um profeta seu, um pregador, um arauto, um embaixador, um homem fraco. Por que isso, irmãos? Por que essa ênfase nesse livro? Porque, queridos, o caminho da salvação é o caminho da fé por meio de meios fracos externos, por meio de meios externos fracos e sem glória, sem pompa, para que no final a glória seja dada apenas a Deus e a confiança esteja apenas no testemunho de Deus. É por isso essa ênfase, irmãos. Deus poderia fazer tais coisas, mas isso tiraria a natureza do que é a salvação e a fé. É por esses meios fracos, externamente fracos e sem glória, que Deus opera a salvação, para que no final a glória seja dada não a meios, não a outros, mas apenas a Ele. E a confiança seja posta apenas no seu testemunho. Paulo falou, irmãos, diversas vezes em suas cartas. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. De capa a capa da Escritura, a ênfase é, a pregação é fundamental na salvação. Por isso, crente, cuidado se você despreza, explícita ou implicitamente, ou está sob o ministério de quem despreza a pregação. E como isso pode ser feito, irmãos? Como é que nós podemos desprezar a pregação? Quando se pensa, quanto menos tempo na pregação, melhor. Ou então, podemos substituir a pregação por um testemunho, uma peça, uma pantomima, uma música ou qualquer coisa. Ou colocar tais coisas no mesmo pé de igualdade da pregação. E ainda chamar os ministros e presbíteros que dão a devida ênfase nesse meio que Deus estabeleceu de radicais, de exagerados, extremados ou de qualquer outro termo pejorativo. Crente, como você tem tratado e lidado com a pregação? Como você tem tratado e lidado com a pregação? É claro, irmãos, que com Jonas se trata de um profeta registrando a profecia da parte de Deus. Isso aqui é revelação especial, algo que não acontece mais. Entretanto, no caso, entendendo essa distinção, a pregação de Jonas para os ninivitas tem o mesmo paralelo da pregação dos ministros e embaixadores de Cristo para os homens. Por isso, não despreze, não diminua, não coloque nada ao lado ou em pé de igualdade da pregação da palavra. Deus não colocou, Deus não desprezou, Deus não diminuiu, muito pelo contrário. Por que então a sua igreja faria isso? Aliás, irmãos, muitas igrejas que fazem isso sofrem dolorosas consequências e colhem os frutos terríveis. E isso vem a curto, médio até longo prazo. Deus quis que fosse um homem pregar para aquele povo, para nos mostrar a importância da pregação da palavra. E nesses tempos, irmãos, que nós estamos longe da pregação no culto público, queridos, isso tem que dilacerar o nosso coração. É o meio de graça que Deus nos estabeleceu. Nenhuma pregação gravada, por mais que ainda sirva de alguma edificação, substitui a proclamação pública da palavra no ambiente do culto público, no qual Deus está se encontrando com o seu povo, especialmente. Irmãos, Deus tem por grande importância a pregação da sua palavra. Não desprezemos isso. Agora, irmãos, percebamos uma outra coisa aqui importante na narrativa, nesse texto, que é a postura de Jonas na pregação. A primeira questão, irmãos, o primeiro aspecto da sua postura é o tempo de percurso dele na cidade. Veja o que o texto diz no versículo 3, na parte final do versículo. Ora, Nínive era de 3 dias para percorrê-la. O que é que o texto está dizendo? Nínive, ela tinha uma extensão tal que para você percorrê-la, você levaria 3 dias, um homem normal caminhando pela cidade. Ou seja, irmãos, de uma ponta a outra da cidade levariam 3 dias. Há uma informação importante, irmãos, que alguns estudiosos colocam, é que essa cidade de Nínive media aproximadamente 30 quilômetros de comprimento por 18 de largura e 69 quilômetros de perímetro. Os seus muros eles tinham 30 metros de altura e eles eram tão espessos que 3 carros poderiam passar um do lado do outro. Mas quanto tempo Jonas leva para percorrer essa cidade enorme? Veja o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Uma cidade que levaria
3 dias para ser percorrida. Jonas percorreu em 1. Ele não foi andando, irmãos, e anunciando a fim de que com toda a certeza todas as pessoas possíveis pudessem ouvir com clareza a mensagem que Deus enviou. Mas foi o mais rápido possível. Levaria 3 dias. Ele fez em 1. E vem o segundo aspecto da postura de Jonas, irmãos. É o teor da própria mensagem. E aqui, queridos, nós precisamos ter um pouco de cautela, porque o texto não deixa claro isso. Né? Não deixa com tanta lucidez. Mas é algo que não pode passar desapercebido. O que, irmãos? A mensagem que Deus entregou para Jonas. Né? A mensagem de Jonas foi, veja, final do versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nos chama a atenção aqui, então, irmãos, que o conteúdo dessa mensagem foi apenas de destruição, sem o chamado arrependimento. Mas você pode perguntar, mas qual é o problema, pastor? Deus não falou que entregaria uma mensagem a Jonas e Jonas deveria levar essa mensagem para o povo? Sim, o texto não nos diz explicitamente qual foi a mensagem que Deus deu, apenas a mensagem que Jonas entregou. Mas por que nos chama a atenção isso, irmãos? Porque ordinária e normalmente todas as mensagens de juízo, quando Deus quer mostrar misericórdia, ela vem atrelada de arrependimento, de um chamado ao arrependimento. Deus manda a mensagem de juízo, mas Ele sempre manda a mensagem de arrependimento, quando Ele quer conduzir aquele povo ao arrependimento. Algumas poucas exceções acontecem, irmãos, como Obadias aos Edomitas, Naum aos próprios ninivitas 100 anos depois dessa situação aqui, mas o texto deixa claro, irmãos, que essa cidade era muito importante diante de Deus. O texto deixa claro que Deus deu 40 dias para o arrependimento. E tudo isso, irmãos, é indicativo do desejo de Deus de conduzir tais homens à conversão. Porque quando Deus não quer, irmãos, em sua soberania, que o evangelho seja entregue a alguém, Ele nem envia pregadores. Ele nem envia pregação. Muito menos um tempo de tolerância para que haja arrependimento. Foi exatamente isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos. Ele não enviou nenhum pregador para Sodoma e Gomorra. Apenas Ló estava ali vivendo de maneira piedosa. E de alguma forma nós podemos supor, conforme apóstolos falam posteriormente, Ló se inquietava com a impiedade daquela cidade. Era um testemunho de sua vida contra a impiedade daquela cidade. Mas eles não tiveram nenhum profeta ainda até eles. Deus não deu um decreto, daqui a tantos dias eu destruirei vocês. Deus não queria entregar a esse povo arrependimento. Ele simplesmente destruiu. E nisso, irmãos, e nesse ponto aqui, vemos exatamente a soberania de Deus na salvação, que é o grande ponto desse livro, irmãos. O ponto central, o versículo central desse livro é o versículo 9 do capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Ele se revela pela pregação a quem quer. A uns sim, a outros não. Dá o tempo que quer para alcançar aquele que, completado o tempo, Ele vai conceder misericórdia. E Ele concede a quem quer. Não é pela vontade do homem, irmãos, mas unicamente pela vontade de Deus. E é por isso que nos chama a atenção o conteúdo da pregação de Jonas. Deus deu todos os indicativos de manifestar misericórdia a essa nação. Mas a pregação de Jonas tem apenas juízo, destruição, condenação. A partir disso, irmãos, aprendemos que a pregação do Evangelho envolve juízo e graça. Erram, queridos, os que só querem pregar juízo. E erram os que só querem pregar graça. A graça, irmãos, ela resgata do juízo. O juízo é dado aos que rejeitam a graça. Não se deve separar isso da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho consiste em dizer que Deus derramou o seu juízo sobre Cristo, para que todos aqueles que crerem em Cristo, pela graça, serão livres desse juízo. Os homens que acham que pregar o Evangelho é tirar o juízo e a ira de Deus contra o pecado, nada entendem sobre o Evangelho. Ao mesmo tempo, os homens que só querem falar de lei, da condenação da lei, do juízo, nada entendem do Evangelho. Você tem ouvido a pregação de Cristo e ainda o despreza? Veja, crente,
Veja você que ouve esse sermão. Quando Deus envia a pregação, como nós falamos, é porque Ele está manifestando misericórdia. A própria existência da pregação já é uma manifestação da parte do Senhor. Ele está mostrando misericórdia. E como você reage a ela? Você despreza? Você se faz, como a gente fala aqui no Nordeste, de moco? Não ouve? Irmãos e querido, já é digno de grande punição tripudiar da santidade de Deus, e isso nós fazemos diuturnamente. Digno de maior punição é tripudiar da misericórdia do Senhor. E todas as vezes que desprezamos a pregação da palavra de Deus, não damos ouvido à sua palavra, ela entra por um ouvido e sai por outro, nós estamos tripudiando da pregação, ou melhor, da misericórdia de Deus. Conforme Matthew Henry diz, devemos dar ouvidos ao que for pregado a nós, pois do contrário será contra nós. E vejam ainda, irmãos, quando os ninivitas ouviram que tinham um prazo de 40 dias, eles levaram a sério o evangelho. Irmãos, sabe o que chama mais nossa atenção nesse contexto, irmãos? Quando eles souberam, vocês têm 40 dias, eles levaram a sério o evangelho. Mas sabe uma coisa? Eu e você não temos ideia se nós ficaremos vivos até o final desse dia. E nós não damos a mínima ao evangelho. Conforme Matthew Henry novamente diz, deveríamos ficar alarmados se tivéssemos a certeza de que não viveríamos mais um mês. No entanto, ficamos indiferentes, mesmo sem termos a certeza de que viveremos mais um dia. O coração desses homens ficaram compungidos, ficaram desesperados. Nós só temos 40 dias. E por que o nosso coração não fica compungido, desejosos de ouvir e obedecer ao evangelho, quando nós não sabemos nem se nós temos mais um dia? Então Jonas, irmãos, Jonas apenas anuncia o juízo, sem possibilidade de misericórdia e graça. Ou seja, em tudo isso que nós vimos, sobre a maneira como ele entregou o sermão, a pregação, a mensagem, e o teor dessa mensagem, irmãos, de que Jonas continuava em desobediência, irmãos. Ele fez de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito não é obedecer. Obediência parcial ou aparente não é obediência. Não é obediência. E isso, novamente digo, ficará ainda mais claro no capítulo 4. Por isso, querido, a pergunta a ser feita diante disso é: você tem feito de qualquer jeito o que Deus tem te ordenado? Há algo em nós, irmãos, de obediência aparente ou fingida ou com reservas? Irmãos, obediência parcial não é obediência. Obediência pela metade não é obediência. Mas ainda, queridos, porque Deus insistiu tanto para que Jonas fosse pregar a Nínive? E aí o texto deixa claro, como já foi mencionado, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, isso no versículo 3. O Senhor, irmãos, ao insistir que Jonas pregasse o evangelho a Nínive, ele quer nos ensinar duas coisas em uma só. Primeiro, a sua grande misericórdia para o maior de todos os pecadores, e em especial, a sua misericórdia para com os gentios. Deus queria nos ensinar, irmãos, que Ele tem prazer na misericórdia. Ele não tem prazer no juízo, irmãos. Embora o juízo também glorifique o seu nome e os seus atributos, Ele se deleita na misericórdia, em conceder misericórdia. Ora, foi exatamente assim que Ele se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Os atributos pelos quais Deus se fez conhecer a Moisés, Ele mesmo dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele queria mostrar isso, irmãos, manifestando sua misericórdia à nação mais impiedosa da terra à época. Por quê? Por que ele queria fazer isso, irmãos? Para nos ensinar que não há pessoa, nação ou povo que seja tão pecador que Deus não possa mostrar e alcançar com a sua misericórdia. Não há. O nosso pecado não é maior que a misericórdia de Deus. Sabe aqueles, irmãos, que nós pensamos no fundo do coração, declarando ou não, fulano jamais se converterá. Ou Deus não pode converter aquele homem pecador. Ou ainda desejando que Deus não fizesse, que Deus não convertesse, para que ele recebesse juízo. Irmãos, no fundo, o nosso coração é como o de Jonas. No fundo, com esse pensamento, nós achamos que a misericórdia é algo que possa ser merecido, quando a misericórdia exatamente não nos dá o que nós merecemos. No fundo, nós achamos que a misericórdia de Deus não é poderosa, ao dizermos ele não pode, ou eu não quero que ele salve aquela pessoa. Mas você lembra de Abraão? O covarde, o mentiroso, o adúltero, o incrédulo Abraão? Você lembra de Raabe, a prostituta que morava na primeira cidade ímpia, Jericó, que foi destruída pelo povo, pelo Senhor? Lembra de Davi, o assassino e adúltero? Lembra de Maria Madalena, a prostituta que tinha 7 espíritos? Lembra de Pedro, o corajoso, que assim que pôde, negou e abandonou o seu Senhor? Lembra de Paulo, o maior perseguidor da igreja de Cristo, que matou e mandou prender e concordou com a morte de um dos primeiros mártires da igreja de Cristo? Lembra de Christopher, um adolescente imoral, orgulhoso, vaidoso? Lembra de você? Não há um que, se Deus querendo, não possa ser alcançado pela sua misericórdia. Eu, você, Paulo, Pedro, Davi, Raabe, Abraão e tantos outros estão postos diante dos nossos olhos. Nínive está posta diante dos nossos olhos para nos mostrar a misericórdia de Deus, a soberana misericórdia de Deus é mais poderosa que o nosso pecado. Então não digamos que Deus não pode salvar o pior dos pecadores. Ele não apenas tem poder, irmãos, mas quer fazê-lo aos que Ele quer fazê-lo. Quem você tem pensado que Deus não pode, ou que você não quer que Ele salve, demonstrando misericórdia? Ele queria, irmãos, nos ensinar também, de forma geral, a sua misericórdia oferecida para o pior dos pecadores, mas de forma específica. Ele queria nos ensinar que a salvação nunca foi apenas para os judeus. Alguns irmãos, eles defendem e sustentam que Deus, ele intentava salvar os judeus desde sempre, mas visto que eles o rejeitaram, só aí Deus se virou para os gentios, né? Esses alguns são chamados dispensacionalistas, né? Eles têm variantes, claro, hoje não há uma visão mais ampla, a variância de dispensacionalismo, porque eles passaram a perceber as incoerências de um e foi aperfeiçoando conforme os anos foram passando, mas em suma eles mantêm a mesma essência de separação entre Israel e igreja. Mas, irmãos, a salvação dos gentios não é novidade do Novo Testamento. A amplitude e extensão do alcance dessa salvação, sim, não é a essência dela. Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus anunciava seu propósito de salvar homens dentre todos os povos, não apenas uma etnia. Desde lá, Deus já fazia isso, Deus já mostrava isso. A separação, irmãos, de uma etnia
foi apenas um meio para esse fim. A promessa feita para Abraão, inclusive, a primeira distinção dessa separação de um grupo, de um povo para o Senhor, um povo atrelado a uma prática, a uma etnia, a uma jurisdição, foi: por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Ele não estava simplesmente querendo nos ensinar, irmãos, como que é o ponto central desse texto, que por meio do descendente de Abraão viria o Cristo. Não apenas isso, mas queria nos mostrar que ele é a bênção, mas queria nos mostrar que essa bênção, desde o princípio, não era: eu vou primeiro ver se os judeus me querem, se eles não me quiserem eu vou... Não, é para todas as nações, para todos os eleitos de Deus espalhados sobre a terra. A conversão de egípcios na saída do povo nos mostra isso. A conversão de Raabe de Jericó nos mostra isso. A conversão de Ruth, a moabita, nos mostra isso. A conversão de Naamã, oficial do exército da Síria, nos mostra isso. Os salmos nos cantam isso. Os profetas anunciam isso. O alcance dos gentios, irmãos, não foi um plano B de Deus, um reloginho específico que estava parado e quando Israel desprezou a Cristo, ele acionou o reloginho dos gentios. Não. Sempre foi seu propósito. Ele nos mostra isso aqui. Seus eleitos estão entre todos os povos. Aqueles que insistem em defender uma salvação especial para os judeus, diferente dos que não são judeus, insistem em manter uma separação que Deus não faz. Insistem em diminuir o evangelho, sendo que desde o início o evangelho não era para um povo apenas, mas por meio desse povo todas as nações da terra. É insistir em pensar como Jonas. Talvez, irmãos, para nós isso possa parecer de pouca aplicação, mas infelizmente, irmãos, as implicações dessa doutrina nos atingem. Por exemplo, queridos, nós temos hoje uma ênfase exacerbada em Israel, na terra de Israel, os israelitas, os judeus. É claro, irmãos, questões políticas nós temos seu devido lugar e nós podemos discutir e dar a devida ênfase a essa questão. O ponto aqui não é político, a política aqui é outra coisa. O ponto é religioso-teológico, a sacralidade que se dá à terra de Israel. Não há mais nada de sagrado à terra de Israel, senão que foi um local sobre a face da terra, no qual a história da redenção, em sua maior parte, operou. Mas a ênfase que se dá a isso mostra exatamente que não é uma coisa longe de nós. Igrejas querendo manter práticas judaicas, querendo manter utensílios judaicos, festas judaicas, uma expectativa sobre o que está acontecendo em Israel. Não. A salvação do Senhor não é apenas para os judeus e nunca foi apenas para eles. A conversão, o Deus levantar um profeta para os gentios na antiga aliança do Pacto da Graça. E a conversão desses homens nos mostra essa verdade. Desde o princípio, o Evangelho de Deus foi para todos os povos espalhados sobre a face da terra. Oremos, irmãos, e então na próxima exposição nós seguiremos com a segunda parte da exposição, a resposta dos ninivitas à pregação de Jonas. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra que nos mostra o tamanho da Tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia que restaura um profeta teimoso, obstinado e desobediente. Tua misericórdia, Senhor, que alcança uma nação impiedosa. Tua misericórdia, Senhor, nos ensina a importância da pregação e que o nosso coração deve se submeter ao Senhor. Deus, obrigado por essa misericórdia, Senhor. Não aparta de nós a pregação da Tua palavra, que nós possamos tê-la sempre como sinal da Tua misericórdia e favor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.